Hoje vamos conversar sobre o manejo das pacientes em tratamento para engravidar durante a pandemia da Covid-19. Então, vamos para alguns conceitos iniciais. Um casal que busca ter um bebê deseja que a notícia da gravidez chegue o mais breve possível. Porém, estimativas apontam que mesmo sendo saudáveis, mantendo relações sexuais regulares, sem uso de método anticoncepcional, a chance de engravidar é em torno de 20%. Tendo em vista essa dificuldade natural, a Organização Mundial de Saúde define que a infertilidade é possível nos casais que praticam relações sexuais regulares e efetivas, ou seja, sem o uso de métodos contraceptivos durante um período de 12 meses e não conseguem engravidar. Porém, nas mulheres acima dos 35 anos, o recomendado é que uma avaliação seja feita com apenas 6 meses de tentativas infrutíferas. Após esse período, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida recomenda que o casal procure um médico especialista para realizar uma investigação detalhada, buscando confirmar o diagnóstico, determinar as causas possíveis e o tratamento mais adequado. Atualmente, a idade da mulher é um dos principais fatores associados à dificuldade de gravidez, uma vez que o avançar da idade, principalmente após os 35 anos, diminui a qualidade e a quantidade dos óvulos, resultando em uma menor chance de engravidar, um maior risco de abortos e também de doenças genéticas. Estima-se que cerca de 35% dos casos de infertilidade estão relacionados à mulher, provocados por quadros de endometriose, síndrome dos ovários policísticos, infecção pélvica anterior, 35% relacionados a fatores exclusivamente masculinos, 20% a ambos e 10% apresentam causa desconhecida. A maior parte perfeitamente tratável. Alguns dos tratamentos disponíveis incluem indução da ovulação com coito programado. Trata-se da utilização de hormônios para estimular o ovário a produzir um óvulo na época fértil, que deve coincidir com a relação sexual programada pelo casal nesse período, estando indicado para mulheres com distúrbios da ovulação. Inseminação intrauterina, técnica na qual os espermatozoides previamente tratados e selecionados em laboratório são transferidos para o útero cerca de 24 a 36 horas após o pico do hormônio responsável pela ovulação. É indicada nos casos em que há distúrbios de ovulação, endometriose leve, alterações seminais discretas, sempre com a presença de pelo menos uma trompa funcionando adequadamente, avaliada habitualmente pela histerosalpingografia. Sua taxa de sucesso varia conforme a idade da mulher, porém é inferior a 20% a cada ciclo de tratamento. Fertilização in vitro clássica ou convencional. Inicia-se com a estimulação ovariana para que a mulher amadureça mais folículos e sejam coletados o máximo de óvulos maduros. Após a aspiração folicular, é feito tratamento seminal em laboratório, onde serão separados os espermatozoides mais saudáveis para fertilizar os óvulos aspirados. A seguir, cada óvulo é colocado em acultura, que contém em torno de 40.000 espermatozoides capacitados para que ocorra a fecundação espontânea. Depois dessas etapas, acompanha-se o desenvolvimento celular dos óvulos fecundados. Os melhores embriões são transferidos para o útero da paciente com a expectativa de iniciar a gestação, ou então podem ser congelados. É um método que obtém até 60% de gravidez em cada transferência embrionária. O resultado também é dependente da idade da mulher e indicado para casais que já tentaram outras alternativas ou são impossibilitados de obter uma gravidez naturalmente ou por meio de outras técnicas. Uma variação desta é a mini-fertilização in vitro, na qual utiliza-se doses mais baixas de hormônios, barateando o processo, mas obtendo menor quantidade de óvulos, o que pode reduzir a chance de sucesso. Injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Semelhante à fertilização in vitro, no entanto, o espermatozoide é injetado diretamente dentro do óvulo por meio de uma agulha. É indicada para casos onde os fatores masculinos são severos, a idade da mulher é mais avançada e após congelamento de óvulos na preservação.
É possível também lançar mão de doação de ovos, ovo-doação, doação de espermatozoide no banco de sêmen, gestação de substituição, a doação temporária do útero e o teste genético pré-implantacional. Agora que vocês já conhecem o conceito de infertilidade e as maneiras com que pode ser tratada, passemos então ao contexto atual, de pandemia da Covid-19. Em conjunto com a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida e outras sociedades médicas da América Latina, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida assina uma nota com o posicionamento das entidades sobre a retomada dos tratamentos de reprodução assistida neste período de pandemia do novo coronavírus, no mês de junho. Segundo a nota, os centros de reprodução assistida começarão a retomar gradualmente as atividades, priorizando casos individualizados, sejam os oncológicos, que poderão perder a capacidade reprodutiva durante o tratamento quimioterápico e para os quais está indicado o congelamento de gametas, os de baixa reserva ovariana, os de idade avançada da mulher ou aqueles nos quais existam riscos de danos irreparáveis à capacidade reprodutiva, como os pacientes que passarão por cirurgia do aparelho reprodutivo. A orientação é para que prevaleça o fundamento da relação médico-paciente, das evidências científicas e do consentimento médico informado específico. As sociedades também ressaltam que os pacientes devem assinar um termo de consentimento específico relacionado à Covid-19, em que claramente expressem a veracidade de suas próprias informações, de suas comorbidades e a compreensão das informações prestadas e da ciência dos riscos eventuais durante uma gravidez. Nesses casos, além de medidas de biossegurança associadas a agendamento de consultas, preparação dos ambientes e recepção dos pacientes, algumas recomendações gerais podem ser aplicadas. Nos pacientes sem testagens, quando informam terem apresentado sintomas e ou diagnóstico presumido, não devem iniciar o ciclo e precisam manter quarentena de 14 a 21 dias. Na presença de sintomas positivos ou suspeitos durante a estimulação, interromper o tratamento orientando cuidados e quarentena novamente de 14 a 21 dias. Nos pacientes com testagens que tiverem diagnóstico prévio de Covid-19 com testagem positiva por PCR ou IgM positivo, poderão iniciar o tratamento decorridos 14 a 21 dias. Os que tiverem diagnóstico prévio de Covid-19 com testagem positiva de IgG e IgM negativo são considerados aptos. Os pacientes com sintomas positivos ou suspeitos durante a estimulação podem seguir o ciclo se o PCR for negativo, mas com IgM positivo em teste sorológico ou em teste rápido, define postergamento por 14 a 21 dias. Nos casos sintomáticos, retornar com um mínimo de 14 dias e após PCR negativo, se for disponível. Por hoje é só, pessoal. Para mais vídeos de ginecologia e obstetrícia nos tempos de pandemia, sigam as nossas páginas nas redes sociais e se inscrevam no nosso canal. Até logo!